Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Bem, essa aula temática que eu vou gravar para vocês, eu vou tentar fazer um panorama das escolas literárias, né? Uma missão bem grande, assim. E eu preparei aqui alguns slides que vão desde o trovadorismo, desde a Idade Média, até, a, até o modernismo, até a terceira fase do modernismo, passando por todas as escolas literárias, certo? Eu fiz aqui uma junção de alguns dos meus slides, né? Vocês vão perceber que eles vão se alternar muito, assim, em qualidade, em tipo de letra, né? Porque eu tenho aqui slides desde de algum tempo que eu já tenho, até os mais novos que eu tenho feito agora. Eu fiz uma colcha de retalhos deles, fui juntando, para fazer essa, essa, essa aula, né, com todas essas escolas, entenderam? Então, se bem que eu acho que isso é o de menos, né? Não faz mal essa coisa da, dessa diferença de slide para slide, mas enfim, é só para dar um toque para vocês que é isso que vocês vão ver, é isso que vai acontecer. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para a gente começar a falar sobre isso, tá bom? Então, beleza, né? É isso aí que a gente tem. Então, a gente tem aí como título geral, né? Panorama das escolas literárias, certo? E a gente começa, então, sem perder muito tempo, né? Aqui com a literatura medieval, tá legal? Então, a gente tem aí nesse slide dois itens importantes da literatura medieval, certo? As informações dizem o seguinte, né? O trovadorismo, do século XII até o século XIV, não é? E o outro período, ainda dentro da Idade Média, chamado humanismo, século XV, início do século XVI. Esses dois momentos aqui, ó, compreendem a literatura da Idade Média, tá bem? Qual a incidência disso nos vestibulares? É alta? É baixa? Né? Costuma ser baixa, tá? Não costuma ser alta, não. Trovadorismo, por exemplo, faz tempo que não aparece uma questão de cantiga, embora eu vou dar uma pincelada aqui bem rápido para vocês. No caso do humanismo, eu lembro que já apareceu na prova da Unesp, por exemplo, duas questões sobre Alto da Barca do Inferno, né? Falando do lema latino, ridendo castiga timores, rindo consertamos costumes. Então, acabou aparecendo na Unesp, isso já faz uns 4 anos, mais ou menos, que apareceu na prova da Unesp. Então, a gente fala que não cai pouco, mas realmente as cantigas faz muito tempo que a gente não vê. E o Gil Vicente apareceu aí recentemente nessa prova aqui da Unesp, tá certo? Muito bem. Então, a gente tem o seguinte, no período medieval, só para lembrá-los, né, a gente tem a sociedade estamental, tá bem? Nesse esquema da pirâmide feudal que vocês estão vendo aí, né? Na parte mais baixa da pirâmide, os servos, né? Se seguem aí a nobreza, o clero e o rei. Tá bem? Só para lembrá-los que é essa sociedade em que essas cantigas foram escritas, tá? Muito bem. A gente tem, então, na Idade Média, a produção das cantigas, certo? Cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. As cantigas de amor e de amigo, elas pertencem ao gênero chamado gênero lírico, né? E as cantigas de escárnio e maldizer pertencem ao gênero satírico, tá? Só para lembrá-los, né? Gênero lírico quer dizer que o texto fala sobre o mundo interior. O gênero lírico é o gênero que vai expressar emoções e sentimentos, certo? E o gênero satírico tem como objetivo o humor, a sátira, né? Nunca vai falar do mundo interior, vai falar sempre de outra pessoa, de uma situação, né? Cômica, né? De uma situação cotidiana, beleza? Chama-se cantigas. Esses poemas são chamados cantigas porque é uma união de letra, certo? E melodia. O que quer dizer isso? Que todas as cantigas elas eram cantadas, certo? Cantadas com auxílio de instrumentos musicais. Tá bem? O idioma utilizado nas cantigas era este aqui embaixo, era do galego-português. É este idioma aqui.
chamado galego-português ou português arcaico, tá? É chamado amor cortês, conjunto de regras de comportamento amoroso. Então, o trovador, quando vai escrever uma cantiga de amor, ele tem que obedecer a uns parâmetros, a uns modelos, né? Tem certas coisas que a cantiga tem que ter, e tem certas coisas que a cantiga de amor, por exemplo, não pode ter de jeito nenhum, tá certo? De forma alguma. Como citar o nome da pessoa satirizada, né? Ser indecoroso, né? A cantiga não pode ter uma dose de sensualidade, uma dose de erotismo, isso não pode ter de forma alguma, né? O amor cortês é o amor tipicamente da corte, os castelos, né? Foi lá que as cantigas de amor nasceram, certo? Então, elas se caracterizam assim. As cantigas de amor têm origem provençal, como vocês estão vendo aí, né? Provença, região do sul da França, foi lá que elas nasceram. Toda cantiga de amor traz um eu lírico masculino, né? É o homem que escreve e o sentimento também é dele. Dá à amada um tratamento elevado, idealizado, chamando-a de Mia Senhor, ou Minha Senhora, é a tradução de Mia Senhor, né? Portanto, um tratamento respeitoso, né, a um distanciamento, né? E predomina, né, o amor platônico. O amor na cantiga de amor é sempre um amor espiritual, não há um apelo ao amor carnal, né? Faz parte da cantiga de amor também a coita, a expressão da coita amorosa, que nada mais é do que o sofrimento amoroso. Tá bem? Ainda nas cantigas de amor, ele expressa um amor não correspondido, como vocês estão vendo aqui, né? O amor não correspondido, certo? A figura feminina é sempre uma figura inacessível, é sempre uma figura distante, né? Ele fala para ela, ele não fala com ela, fala com, não fala para. O amor é o amor platônico, esse distanciamento, e a gente pode adaptar essa ideia ao contexto medieval, falando aqui da vassalagem amorosa, tá? Pensando no vassalo e a sua relação com o seu suzerano, por exemplo, tá certo? Então tá aí uma lembrança, tá? Das cantigas de amor. Já as cantigas de amigo, né? Também produzida pelos homens, os homens escreviam as cantigas de amigo, no entanto, temos uma mudança significativa, né? O eu lírico das cantigas de amigo não é um homem, o eu lírico é uma mulher, está aqui, ó, eu lírico feminino. Então, portanto, é o homem quem escreve, mas o sentimento é de uma mulher, né? Diferentemente das cantigas de amor, que tem origem mais sofisticada, né, nos castelos, uma origem mais de classe mais alta, certo? As cantigas de amigo têm origem popular, origem folclórica, né? São cantigas faladas aqui de pouco mais rústicas, se comparadas às cantigas de amor, certo? As de amor, o ambiente dela é o castelo, né? O ambiente das cantigas de amigo é o campo, tá bem? A praia, o rio, tá? A temática também tem a ver aqui com as relações amorosas. Lembrando que amigo, cantiga de amigo, amigo não quer dizer amigo, de amizade, que nós conhecemos hoje, né? A palavra amigo. Amigo quer dizer namorado, amigo quer dizer amante, tá? Daí vem a cantiga de amigo, certo? Então, o que acontece na cantiga de amigo? Na cantiga de amigo, esse é o lírico feminino que fala, ela sempre vai lamentar a ausência do amigo, a ausência do namorado, a ausência do amante, ou equivalente a isso, né? E ela faz o seu lamento, certo? Então, ela sempre está na ausência do amado. O amado nunca está presente, a gente tem a ausência do amado, né? Por isso é chamada a poesia da saudade, olha aqui, ó. Expressão da saudade do amado, tá bem? Nas cantigas de amigo, existe uma coisa importante, que é a estrutura das cantigas de amigo, como vocês estão vendo aqui. Existem repetições na estrutura da cantiga. Chama-se paralelismo, que é a repetição parcial de versos, e refrão, que é a repetição total, a repetição integral dos versos. Tá? Lembre-se que é uma música isto, né? As cantigas elas eram cantadas, então o refrão é algo muito presente na cantiga de amigo, que é aquela parte que mais se repete exatamente a ideia mais central, né? Aquilo que quer ser fixado, gravado, né? Por quem escreve. E é essa parte que era repetida, cantada. E o paralelismo é a repetição parcial, e não total, integral dos versos.
certo? Então, na estrutura da cantiga de amigo tem essas duas coisas, o paralelismo e o refrão, né? Continuando aqui, ó, a estrutura, né? A estrutura lembra um diálogo, em que a mulher lamenta pela ausência do amado, como eu já disse. Ela faz o seu lamento, ela conversa com a mãe, ela fala com as irmãs, ela fala com as amigas, né? Note que é uma cantiga feminina, né? Ou conversa até mesmo com a natureza, que é um ser inanimado, diferentemente de mãe, de irmã ou amiga. A natureza ela é inanimada. Na medida em que o eu lírico feminino, né, a moça conversa com a natureza ganha uma marca que é a personificação, ela é tratada como se fosse uma pessoa, né? Lembrando também, embora não esteja aqui no slide, que as cantigas de amigo, elas têm uma dose, às vezes, de uma sensualidade, essa natureza, muitas vezes, ela é erotizada, ela ganha um caráter mais erotizado, tá bem? Para diferenciar um pouco a cantiga de amor da cantiga de amigo, né? Então, as cantigas de amor, elas são mais idealistas, e as cantigas de amigo, elas são mais realistas. Tá? Realista com R minúsculo, tá certo? Não é realista de escola literária chamada realismo. Claro que não, isso aqui é a Idade Média, né? Que eu estou tratando. Tudo bem? Só para fazer uma lembrança, sem entrar em detalhes, certo? As cantigas de escárnio e maldizer, aí estão elas, só para a gente constar, certo? Cantigas de escárnio fazem uma sátira indireta. Cantiga de maldizer, sátira direta, né? Cantiga de escárnio faz críticas mais sutis e mais generalizantes. Cantiga de maldizer faz uma sátira mais pesada, né? Direta, não indireta, né? A cantiga de escárnio tem ironia, subentendidos, ambiguidade, e as cantigas de maldizer não. Elas podem citar o nome da pessoa satirizada, pode ter a presença do palavrão, né? E permite a indicação do nome da pessoa, quer dizer, a pessoa satirizada, o nome dela pode aparecer na cantiga. E aí a gente tem esse tipo de cantiga satírica, que é a cantiga de maldizer. Dá para diferenciar um pouquinho cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Tá bom? Só para fazer uma ponte, né? A gente lembra aqui, por exemplo, do Gregório de Matos, né? Poeta que está na leitura obrigatória da FUVEST, certo? O Gregório tem os seus poemas satíricos, todo mundo sabe disso, né? E certos poemas satíricos do Gregório lembram as cantigas de escárnio, as cantigas de maldizer. Portanto, lembra os poemas do Gregório, lembra alguns poemas da Idade Média, tá bem? Sobretudo esses poemas satíricos que eu estou apresentando aqui. Tudo bem? Aí está um pouco do trovadorismo, né? O humanismo compõe também, junto com o trovadorismo, a Idade Média. Lembrando que o humanismo é o final da Idade Média, né? É a Idade Média em decadência, certo? Século XV, início do século XVI, o humanismo, esse período aqui, olha, caracterizado pela transição entre os valores medievais e os valores renascentistas. Valores medievais e valores renascentistas. Portanto, os valores medievais estão em crise e os valores renascentistas eles estão em ascensão. Portanto, o teocentrismo, né, em crise e o antropocentrismo em ascensão. É essa transição. A literatura humanista ela vai refletir esse momento. É o período das grandes navegações, né? No século XV, os anos de 1400, né? Os anos de 1500, descobrimento do Brasil, certo? As colônias portuguesas, Angola, Moçambique, as colônias na Ásia, na Índia, certo? É esse o período que a gente está falando aqui. Nesse período chamado humanismo, existe um destaque importante para o teatro de Gil Vicente, o teatro vicentino, tá bom? Que é um teatro poético, né? Teatro em versos, perceberam? Escrito em redondilhos, redondilho maior, redondilho menor, e é um teatro que também tem rimas, tá bom? Também a presença das rimas. Então, o texto que você vai ler, o Teatro Vicentino, todo feito em versos e estrofes e versos, tá? Com métrica e com rima, tá bom? De maneira geral, o Teatro Vicentino é um teatro crítico, né? A visão crítica da sociedade portuguesa da época, tá bem? Está presente também no Teatro Vicentino o moralismo católico. Eu me lembro aqui de Alto da Barca do Inferno, pensando nisso, na peça mais famosa dele, eu acho aí,
que é toda marcada pelo moralismo católico, a oposição entre o pecado e o perdão, entre o bem e o mal. Lembra? O anjo representa o bem, o diabo representa o mal, né? Os pecadores todos vão para o inferno, né? A maior parte dos personagens da peça. Quem consegue o perdão do anjo é somente o parvo, que é o homem do povo, né? E meio ignorante, ou totalmente ignorante, né? E os cavaleiros, os cruzados, que morreram nas cruzadas, certo? Esses merecem o céu, tudo bem? Então, o Teatro Vicentino tem essa marca da crítica, né? Quando eu falei da Unesp, caiu exatamente esse contexto aqui, tá? E existe um lema, quando o Gil Vicente escreve Alto da Barca do Inferno, há um lema latino, ridendo castiga timores, rindo, por meio do riso, da descontração, consertamos os costumes, tá? Se ele quer consertar os costumes, é porque nós temos aí um teatro moralista, teatro moralizante, e a moral predominante é a moral católica, né? É isso aí. Deixando o humanismo para trás, então, a gente entra agora nesse novo contexto, né? Que é o Renascimento, também chamado aí de classicismo. Renascimento e classicismo, tudo bem? Só para repetir, trovadorismo e humanismo fecham a Idade Média, e aqui inicia-se a Era Moderna, tá? Esses dois nomes equivalem ao mesmo período, tá? Tá aí o textinho, período histórico, de origem italiana, o Renascimento, compreendido entre os séculos XIV e XVI, de grande desenvolvimento do espírito racionalista, do comércio ultramarino, das artes e das ciências. Então, nós temos aqui um ganho, né, racional, né, o pensamento científico, a racionalidade, o desenvolvimento das cidades, o comércio, tá bem? Uma valorização da ciência, certo? Que a Idade Média talvez tenha uma marca um pouco mais obscura, né? O Renascimento vai representar o contrário disso, como o próprio nome já sugere, né? Renascer, ou seja, nascer novamente. Tudo bem? Então tá aí a introdução disso para vocês entenderem um pouco do espírito renascentista, né? Lembre-se que nós temos no Renascimento a retomada da antiguidade clássica greco-latina. Essa antiguidade clássica que passa durante a Idade Média, praticamente controlada pela Igreja Católica, agora ela será, essa antiguidade, né, as obras da antiguidade grega, as obras da antiguidade latina, né, a filosofia, Platão, Aristóteles, passam a ser estudados por pessoas que não necessariamente pertencem somente à Igreja. Então, nós temos uma época de esclarecimento, né, de pensamento que vai além do pensamento ensinado pela Igreja Católica, né? Então, por isso chama-se de luz, né? É uma espécie de iluminação que surge na cabeça do homem renascentista a partir daí, iniciando isso na Itália, né? E isso vai se espalhar pela Europa, sem dúvida alguma, chegando até em Portugal. Em Portugal nós temos o Camões, como grande representante do Renascimento, tá? Características do Renascimento. Olha lá, retomada cultural da antiguidade, retomada cultural da antiguidade greco-romana, tá bem? Essa antiguidade ela vai ser modelo para esses artistas renascentistas. O homem assume o papel de produtor do conhecimento, olha aqui, antropocentrismo, o homem como centro, portanto, o homem ele é produtor do conhecimento, tá? Ele é fazedor do conhecimento. Até então, o conhecimento era algo pronto, né? Era só uma postura de aceitação. Tudo que existe no mundo foi criado por Deus. As montanhas, o mar, a praia, os lagos, a natureza, tudo foi criado por Deus. Então eu não preciso conhecer nada. Tudo que eu preciso conhecer, um ser superior já criou para mim, né? A postura renascentista é diferente. O homem é o centro disso. Ele é o produtor do conhecimento. Tá bem? Ele vai buscar conhecer a natureza por meio da sua razão. Por isso que o racionalismo é uma palavra muito importante no Renascimento. Realizações do homem renascentista. Olha lá, ciência, geometria e matemática, sobretudo. Por isso que a perspectiva na pintura vai mudar também, né?
a literatura renascentista, as artes, a arquitetura, todo mundo lembra aí de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, tá bem? São alguns dos grandes nomes aí da arte renascentista, certo? Aqui, olha, o estudo da perspectiva, isto aqui é geometria, né, para dar essa ideia de profundidade. Isso tem a ver com a maneira de se pensar, né? Quer dizer, a pintura medieval ela é toda mais chapada, né? E aqui a gente tem essa coisa mais com dimensões diferentes, né? E a gente nota o estudo da geometria em cima da arquitetura, né? Essa imagem aqui já caiu na prova da Unicamp, inclusive, tá? É uma questão, se não me engano, que é na parte de história, que a gente fala nas aulas de literatura, como eu estou comentando com vocês agora aqui. Tudo bem? Quais são os padrões da arte clássica, né? O Renascimento retoma a Antiguidade Clássica. Quais são esses padrões da arte clássica? Olha só. Realismo, deixa eu aproveitar isso aqui para explicar uma coisa para vocês, para retomar. Realismo, o que quer dizer isso? O padrão da arte clássica é o padrão do Aristóteles, certo? Para Aristóteles, está lá embaixo, está aqui embaixo, esse item aqui. Para Aristóteles, arte é igual a mimese. Arte igual a mimese, ou seja, imitação da natureza. Então, a arte, a partir do Renascimento, ela vai trazer para a sua pintura e para a sua escultura cópia da realidade. Daí o estudo da anatomia ser muito importante nesse período. E essa concepção realista de arte, né, fazer uma cópia, costumo dizer que se o sujeito fosse fazer um quadro e tivesse carneiros e aquela lã não parecesse lã de verdade, o quadro teria problemas, né? Então, esse padrão de arte, chamada de realismo, não escola literária é realismo, mas vocês entenderam, né? É esse realismo de seguir a realidade, começa aqui, turma, e vai, Renascimento, Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, é o mesmo padrão ditado pelo Renascimento, né? Quando que começa a ver a quebra dessa mimese aristotélica aqui embaixo, essa mimese aqui, ó, do Aristóteles? Na arte impressionista. Os impressionistas serão vanguardistas nesse sentido, né? E quando haverá negação declarada? As vanguardas europeias. Futurismo, cubismo, dadaísmo, etc, etc. Até lá, é esse o padrão que prevalece. Tá certo? Beleza, né? Simetria e harmonia, né? Sempre a razão controlando a emoção. Esse é o padrão da arte clássica, né? Lembre-se do Michelangelo, quando ele pinta o Davi. A imagem daquele Davi é a imagem da harmonia, a imagem da simetria, é o homem jovem, sereno, né? Serenidade, olha aqui, obediência às regras de composição da antiguidade clássica, racionalismo e universalismo. Tá? A busca por conceitos de ordem mais universal. Tá certo? Então, estão aí algumas características gerais da arte do Renascimento, tá? Em Portugal, eu falei Portugal, eu li Cinquecento, eu falei Portugal. Em Portugal, nós temos o Camões, sem dúvida alguma, né, no século XVI. É chamado Cinquecento porque corresponde aos anos de 1500, tá vendo aqui, ó, 1572, né? 1572, 1595, são os anos de 1500, tá? 300, 400, 500, tá bom? O Camões, portanto, é o grande expoente na literatura, né? Da literatura renascentista, da literatura do classicismo. Só para citar, o nosso poeta tem uma obra épica chamada Os Lusíadas, de 1572, ele morre em 80, o Camões morre em 80, ele viu a publicação desse livro. Lembre-se que aqui tem o capítulo 10º, que fala da Ilha dos Amores, e na Ilha dos Amores a gente tem a Máquina do Mundo, certo? Retomada pelo Drummond, no modernismo, certo? A obra épica. E aqui, 1595, após a morte do Camões morre em 1580, né? 15 anos depois, sai uma coletânea dos seus poemas, são muitos e muitos poemas líricos, certo? Líricos, nesse livro aqui chamado Rimas, tá? Camões tem também peça teatral, o vestibular não cobra isso.
tá? Aqui é só uma lembrança do Camões, as obras que ele escreveu, obra épica, Os Lusíadas, obra lírica, Rimas. Tá bem? Muito bem. Deixando agora o Renascimento, deixando o classicismo, vamos um pouquinho para adiante agora, e a gente entra na arte barroca. A arte barroca, ela vai trazer todo o desequilíbrio, né? O desequilíbrio que a arte renascentista buscava não colocar nos seus textos. Então a gente tem aqui essa pintura, olha só, Maria Madalena com a lamparina, do Jorge de Latour, e aqui já começam a aparecer algumas características do barroco, né? Uma dimensão mais humana do homem, né? Uma dimensão mais real do homem e menos ideal do homem, porque o homem retratado no classicismo é o homem mais ideal, aquela beleza da juventude. Aqui não. Aqui nós vamos ter o homem atormentado, o homem angustiado, como vocês estão vendo ali em cima já, né? Ó, as angústias, os conflitos, né? Ou seja, uma dimensão mais humana, como nós somos de verdade. Basta observar essa Maria Madalena aqui, ó. Tá bem? Ela reflete, ela faz uma reflexão sobre a vida, né? Quer dizer, a luz está para a vida. Só que essa chama, ela se apaga, assim como a vida termina. Portanto, nós temos aqui a efemeridade da vida. Tá? Ela é breve, ela é curta. E aqui sobre o colo dela, tá vendo? Olha aqui, ó. Olhando para nós, está o que seria a vida eterna, que é após a morte. Tá bem? Após a morte. Sobre a mesa há um crucifixo, né, que representa a religiosidade, né? A Maria Madalena é retratada de maneira muito simples, vocês percebem? Percebem? Ela está descalça, um vestido, né? Um vestido simples, uma roupa simples, parte do corpo, a parte de cima à mostra, cabelo solto, tá bem? Não existe aí nenhuma exuberância, nenhum luxo, tá? Porque a reflexão não pede esse luxo todo. Tá bem? Então é o homem mais angustiado, o homem mais em conflito entre a vida e a morte, o pecado e o perdão. Olha lá. A chama representa a fugacidade da vida. O crânio, olhando para nós, o destino humano, a morte. E a cruz representa a redenção dos pecados. Tá? Então, todos os elementos religiosos presentes aí, muito fortes. O barroco está muito ligado a isso, né? O barroco está ligado à contra-reforma, né? O barroco foi a expressão da Contra-Reforma, certo? Que foi o movimento contra a Reforma protestante, tá? E as antíteses, não? Luz e sombra, pecado e perdão, vida e morte, tá? O barroco, portanto, é a arte do conflito, a arte das angústias, da expressão dos conflitos, da expressão das angústias. E aí nós temos essas antíteses. Interessa para nós, sim, claro. Gregório de Matos está nesse contexto, né? O Gregório de Matos, que está na lista do vestibular, na lista da FUVEST, tá? Choque de ideias, né? Fusionismo. É essa fusão aqui, ó. Aqui. Fusionismo. Tá? Fusão de duas visões antagônicas, a visão medieval e a visão renascentista. Então, a visão medieval está para o teocentrismo e a renascentista para o antropocentrismo, né? A visão medieval está para a sombra e a renascentista está para a luz, né? A visão medieval está para a salvação e a visão renascentista está para a perdição. E o homem barroco vai estar exatamente nesse meio, né? Recebendo essas duas influências simultaneamente. Por isso que ele vai ser um sujeito dividido ao meio. Daí as contradições, daí as angústias, daí os tormentos. Ele não sabe para que caminho vai, o que é o correto, né? Qual é o caminho verdadeiro. O homem não sabe isso até hoje, né? Certo? Culto do contraste, olha só aí. Todos os contrastes aí, ó. Perceberam? Fé, ciência, amor, sofrimento, carne e espírito, pecado e perdão, juventude e velhice, religião e erotismo, céu e terra. Então, existem alguns contrastes importantes aí dentro da estética barroca, para frisar mais ainda essa ideia, tá? Beleza até aí? Deu para lembrar do espírito barroco, né?
Duas expressões latinas importantes, aí estão elas, certo? Memento mori, lembre-se da morte, repetido várias vezes, não? Lembre-se da morte, lembre-se da morte, lembre-se da morte. Quer dizer, a morte é a vida eterna, a morte é a vida eterna, é após a morte que nós teremos o julgamento, é lá que nós vamos ver, é lá que os pecados serão julgados. Lembre-se sempre dela, ela é a vida eterna. É um tormento, percebe? Um sofrimento. Por isso que a vida na Terra, ela é sofrimento, né? Ela é pecaminosa. E a vida após a morte, lá estaria a eternidade. Mas para eu conseguir essa eternidade, eu tenho que ter um comportamento de acordo com os padrões religiosos, para que só após a morte eu consiga a felicidade e a eternidade, né? Outra temática é o Carpe Diem. Aproveite o dia, colha o dia, né? A consciência da efemeridade das coisas do mundo, tá bem? Ainda como características da arte barroca. A linguagem barroca, turma, é marcada pelo exagero de expressões e exagero de sentimentos, exagero de sensações. É muito intensa, né? A arte barroca é muito intensa. A linguagem barroca, olha aqui, marcada, caracterizada pelo rebuscamento, tá certo? Rebuscamento da linguagem. A sintaxe barroca é uma sintaxe rebuscada. Número de figuras de linguagem muito grande. Eu coloquei aqui 3 bem conhecidas: antíteses, hipérboles e hipérbatos. Tá bem? Então fique claro o seguinte: essas figuras de linguagem aqui, olha, elas não são enfeite na arte barroca. Elas estão aí para expressar sentimentos. Ela expressa pensamentos. Então, o homem barroco, ele é o sujeito exagerado, intenso. Nós temos as hipérboles. É um cara contraditório, nós temos as antíteses, né? Vai fazer uma linguagem tortuosa, sinuosa, vai se valer do hipérbato, que é a inversão da ordem direta da frase, tá? Expressam aspectos contraditórios da visão de mundo barroca. Tudo bem? Seguindo, 2 estilos predominantes na arte barroca. Para complementar, eu estou ficando mais tempo no barroco porque o Gregório de Matos está aí, né? Cultismo, chamado gongorismo, e conceptismo, chamado quevedismo. Então, o cultismo está para o gongorismo e o conceptismo está para o quevedismo, tá bem? Gongorismo vem de Góngora e quevedismo vem de Quevedo, 2 poetas espanhóis. Então, nós temos 2 estilos predominantes, tá? Cultismo e conceptismo. Não são estilos que se rivalizam, são estilos que se completam, tá? Góngora e Quevedo, cultismo, conceptismo. Bem, só para voltar um pouquinho aqui, ó. O cultismo é caracterizado pelo jogo de palavras e o conceptismo é caracterizado pelo jogo de ideias, certo? O cultismo gosta mais de trabalhar com as imagens exageradas, certo? E o conceptismo trabalha com a argumentação. O texto ocultista é mais descritivo, o texto conceptista é mais argumentativo, né? O texto ocultista visa deslumbrar o leitor, né, com as imagens, com as cores, com os sons, sabe? E o estilo conceptista chama a atenção do leitor por meio da argumentação, porque ele tem como objetivo persuadir, ele tem como objetivo convencer, tá bem? São os 2 estilos predominantes no barroco. Na poesia, né? O nosso Gregório de Matos, o nosso poeta baiano, e na prosa estão os sermões do padre Antônio Vieira, tá? O Gregório, que está na lista da FUVEST, Vieira, que está na lista da Unicamp, com os sermões de... Como chamam lá os sermões do Vieira? O sermão de... Nossa, me fugiu. Estou com o Santo Antônio aos Peixes, mas não é esse. Sermão de quarta-feira de cinzas, os 3 sermões de quarta-feira de cinzas, do padre Antônio Vieira, né? 2 sermões proferidos quando Vieira estava na Itália, quando ele deixa Portugal e vai para a Itália, e o terceiro, quando ele volta para Portugal, né? Proferido em Lisboa. Tá bem?
São os 3 sermões do Vieira que a Unicamp cobra. E o Gregório de Matos, os poemas, são os poemas escolhidos do Gregório, tá? Depois dar uma lembrada aí, as características gerais do barroco, tá? Não vamos entrar na obra do Gregório, senão não dá, né? É só um panorama das escolas. Eu preciso me policiar aqui, senão eu vou enveredar por outros caminhos, não é essa a ideia. Tá bom? Eu gostaria de saber se está claro até aqui, mas como é uma gravação, não tem como eu ficar perguntando. Eu posso até perguntar, mas eu não vou ter resposta, né? Tá clarinho até aqui, gente? Tá tudo bem? Ah, tá. Beleza. Estou vendo o pessoal se manifestando aí no chat. Pode seguir, professor. Está ótimo. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, eu mesmo me elogio. E aí a gente segue. Vamos lá? Aí. Nós vamos agora, galera, para o próximo período, né? Então vamos lembrar. Século XVI, o classicismo português. Século XVII, o barroco, os anos de 1600. E século XVIII, ó, vou fazer o 18 aqui no cantinho. Século XVIII, o arcadismo, neoclassicismo. Certo? Diferenças. A palavra arcadismo provém de Arcádia, que designava a região da Grécia, cujos montes e vales bucólicos, só a palavra aqui, ó, eram considerados ideais pelos poetas árcades para receber a inspiração das musas. O que é que nós percebemos? Musas, Grécia, né? O que é que vai ter no arcadismo? A volta à antiguidade clássica. Por isso é um neoclassicismo. É uma volta ao classicismo que, por sua vez, retomou a antiguidade clássica greco-romana, né? Quando falamos em arcadismo, a gente fala normalmente nessa palavra como sinônima aqui, ó, bucolismo, tá? O arcadismo também é chamado de neoclassicismo, pois constituía um retorno aos valores clássicos do Renascimento e da Antiguidade. Retomada aos valores clássicos do Renascimento. Esses valores clássicos do Renascimento aqui, ó, é o classicismo, tá? A gente tem 3 nomes para a mesma coisa, ó. Classicismo, Renascimento e quinhentismo. É tudo sinônimo aqui. Quinhentismo porque se desenvolveu nos anos de 1500, é o classicismo, esse período, em Portugal, né, eu me refiro, e é o Renascimento, tá? E a antiguidade é a antiguidade clássica greco-latina. Então, o arcadismo, né, neoclassicismo, representa essa volta à antiguidade clássica greco-latina, e o arcadismo vai praticar o fugere urbem, lembram? Fugir da cidade para o campo, né? Esse movimento aqui, turma, tem muito a ver com a Revolução Industrial, né? O romantismo tem tudo a ver com a Revolução Francesa. Não se fala em romantismo sem Revolução Francesa, né? E o arcadismo tem a ver com a Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Clichês árcades. Agora, para vocês lembrarem mesmo, tá? Coloquei de maneira bem prática aqui, ó. Fugere urbem, certo? Fuga da cidade. Ambiente urbano associado a valores negativos. Então, existe aqui um culto à vida rural, em oposição à vida urbana. Tá bem? Em oposição à vida urbana. A vida no campo, ela é sincera. A vida na cidade, ela é hipócrita. A vida no campo, ela é sossegada. A vida na cidade, ela é caótica, né? A vida no campo é a sensatez. A vida na cidade é o esbanjamento, né? Então, a ambiente urbano está associado a valores negativos, nesse item fugere urbem, fugir da cidade para o campo. Lembrem-se que é uma fuga imaginária, é uma fuga literária, ou é uma fuga intelectual, não é uma fuga real, tá? É uma fuga que está na cabeça, tá? No papel, não de maneira realista, né? A pessoa não vai sair da cidade e se mudar para o campo, tá? Outro item importante, olha, áurea mediocritas, equilíbrio de ouro, elogia-se uma vida simples, sem luxo ou privações, é a vida no campo, né? A vida não tem luxo, não, mas ela também não tem privações, ela é rústica, né? A felicidade está nessa vida rústica. Então, a natureza vai me dar tudo o que eu preciso, né? Lembre-se que os poetas se identificam como pastores.
uma vida simples, né? Não precisa de luxo. Mas, se eu tiver frio, eu posso tosquiar as ovelhas, tá certo? Se eu quiser vinho, eu tenho as minhas uvas, certo? Se eu quiser comer, eu tenho as minhas plantações. Se eu quiser carne, eu tenho o meu gado. E assim por diante. Tá bem? Carpe diem, aproveite o dia, é o tema da vida breve, né? Inutilia truncat, cortar o inútil, crítica aos exageros materiais e aos excessos da arte barroca. Você pode tirar de duas formas aqui, em Inutilia truncat, né? A vida é uma crítica, né? O que seria inútil? Inútil seriam os bens materiais da cidade. O que seria inútil? Os excessos da arte barroca. Lembrando que a arte Árcade enxerga a arte barroca dizendo que a arte barroca é uma arte de mau gosto, exagerada demais, exuberante demais, conflituosa demais. A arte Árcade ela é marcada pela simplicidade, pela ordem direta da frase, entenderam? Sem aquelas emoções oscilando, que é típico do barroco, né? Essas emoções que oscilam. O Árcade é marcado pelo racionalismo, daí a retomada do classicismo e da antiguidade clássica, tá? E o locus amoenus, lugar aprazível, ambiente idealizado e primaveril, que é a natureza, né? Lembrando também que a natureza Árcade, ela é pano de fundo. A natureza Árcade, ela é cenário, ela é inexpressiva, diferente da natureza romântica, que é expressiva. Lembra-se que no romantismo, a natureza é a expressão, né, dos sentimentos do sujeito. Ela é moldada de acordo com os sentimentos do sujeito. No arcadismo, não. O arcadismo é apenas cenário. Ela está ali em volta, né, e as pessoas estão inseridas nela. Tá? É isso aí. Tudo bem, gente? Tá? Só para vocês lembrarem, olha, aqui, ó, vou apagar aqui. Eu sempre comento isso e agora eu não vou deixar de falar. Espera lá, deixa eu só mudar a cor aqui. Tá vendo aqui, ó? F-A-C-I-L, ó. A gente forma aqui a palavra, ficou meio esquisito, né? Mas é a palavra fácil, aqui no cantinho. Tá bem? Era só isso que eu queria dizer. Só para encher o saco de vocês mais uma vez. Falou? Beleza, então vamos virar. Aí. Em Portugal, temos um poeta ácade importante, que é o Manuel Maria Barbosa do Bocage, Eumano Sadino. O que é Eumano Sadino? Eumano Sadino é o pseudônimo pastoril do Bocage. Pseudônimo, o que é isso? É uma característica ácade que eu deixei para falar agora, né? No arcadismo, a gente tem o uso dos pseudônimos pastoris, certo? Eumano Sadino é pseudônimo do Bocage, que escreveu sonetos, né? Herdeiro da poesia do Camões, né? Filhote, né, da poesia do Camões. O Bocage tem o Camões, assim, né? E mais, Bocage chega a dizer que ele não seria poeta se Camões não tivesse existido, né? E no Brasil, aqui está o Brasil, ó, o arcadismo, nós temos Tomás Antônio Gonzaga, né, que escreveu Marília de Dirceu. Então, Dirceu é o seu pseudônimo pastoril. Marília é o pseudônimo da Amada. A Amada também ganha um nome, né? Cláudio Manuel da Costa, outro poeta importante, pseudônimo dele, faltou parênteses aqui, ó. Pseudônimo dele, Glauceste Saturnio. Tá bom? Lembre que no Brasil um fato importante que é a Inconfidência Mineira. Tá? Bem importante. Tomás Antônio Gonzaga se envolveu com a Inconfidência, foi exilado definitivamente, exílio perpétuo em Moçambique. Cláudio Manuel da Costa morre na prisão, tá bem? E a poeta Cecília Meirelles, lá em 1953, metade do século XX, escreve um livro chamado Romanceiro da Inconfidência, que se reporta a esse período no Brasil aqui, tá? Do Brasil colônia ainda. Tudo bem? Tá aqui, ó. Minas Gerais, aí, Vila Rica, né? Atual Ouro Preto, só para lembrá-los, ó. Ciclo
do ouro da mineração e Confidência Mineira, 1789. Tá bom? Só para vocês não esquecerem disso, aqui tá a data. Ó. Eu tentei arrumar, ficou ruim do mesmo jeito. Certo, turma? O que a minha intenção maior aqui é mostrar as características do arcadismo, lembrar um pouco desse contexto para vocês. Certo? E citamos ali 2 poetas. Lembre-se que no arcadismo nós temos também as epopeias árcades, né? Uruguai e Caramuru são 2 epopeias do nosso arcadismo. Tá bom? Vamos virar, vamos para frente. Aqui. Aqui a gente entra na estética romântica, certo? No nosso romantismo. Então a gente tem aqui uma obra, uma pintura, como vocês estão vendo aí, do Victor Meirelles, a primeira missa no Brasil. O que isso tem a ver com o romantismo, né? O romantismo tem a ver com a busca das origens do país, né? Uma volta aos primórdios, uma volta à formação dos países. E no caso do Brasil, né, a nossa formação começa com a chegada dos portugueses. Tá bem? Essa primeira missa foi rezada dia 26 de abril de 1500. A data da chegada é 22 de abril. 4 dias depois, dia 26, foi rezada a primeira missa, né? E aqui nós temos um retrato idealizado, né? A gente tem em volta toda uma natureza, tá vendo? Essa natureza aqui ainda ela é árcade, né? Tá vendo essa natureza? Ela é um tanto quanto, ela só é cenário, nessas árvores, tudo em volta, lá no vale, né? Tudo é um cenário apenas, né? No meio da pintura, nós temos o crucifixo, que eu estou frisando aqui, tá vendo? E faz-se um círculo, um semicírculo, ó, desse tamanho assim, ó. Tá vendo? Então, a gente tem como o símbolo maior o cristianismo, embaixo dele o padre representante dessa igreja, embaixo desse padre um subalterno desse padre, certo? Depois os portugueses, e em volta deles os índios. Quanto mais distante da cruz, mais selvagem. Quanto mais distante da cruz, mais impuro. Quanto mais próximo da cruz, né, mais é seguidor dos dogmas da Igreja Católica. Tá certo? Então nós temos aqui todos aqueles que eram chamados pelos portugueses selvagens, né, que serão catequizados depois pelo Anchieta, pelo padre Manuel da Nóbrega e tal. Então, é um quadro nacionalista, né? Quadro nacionalista que o romântico pensou assim para quê? Para construir uma ideia de pátria, para construir uma ideia de Brasil, tá? Nessa marca aí, que é a marca do nacionalismo. Como que os modernistas vão trabalhar com isso? Com o nacionalismo crítico. Também os modernistas da primeira fase, da primeira geração, também vão voltar ao período da nossa formação. O modernismo da primeira fase também vai repensar o país, mas vai repensar de forma crítica, porque aqui nós temos a visão do colonizador, e não do brasileiro ainda. Porque o brasileiro mal existia aqui ainda, né? Vai nascer a partir da miscigenação ao nosso povo. Tudo bem? Então tá aí, ó. Contexto histórico ali é a consolidação dos valores burgueses. De onde vêm esses valores burgueses? Eles vêm da Revolução Francesa, tá? É o modelo de burguês, o modelo de capitalismo que vai vir a partir dali, tá? Então, o romantismo foi um movimento literário feito pela burguesia e para a burguesia, por ela e para ela, sobretudo depois da Revolução Francesa, em nome de liberdade, igualdade e fraternidade. E esses ideais, por exemplo, de nacionalismo, eles se espalham, tá vendo? Primeira marca romântica, né? Ó, busca de uma identidade nacional, busca de heróis nacionais, no caso do Brasil, o índio, criação de mitos fundadores. Veja que o Alencar escreveu Iracema. Iracema é mito fundador, né? E valoriza-se a cultura popular, tá bem? Que tem a ver com o nosso povo, né? Com a nossa gente. Então, a palavra nacionalismo é importante aí, como característica. Outra marca importante do romantismo é esta aqui, individualismo. Expressão
de uma subjetividade, expressão do mundo interior, tá? Os românticos, turma, eles vão reagir contra os modelos Árcades. Então, tudo aquilo que o Árcade buscava de sereno, de tranquilidade, né? O Árcade, ele ainda acredita, né, que essa volta à natureza vai fazer com que homem e mundo possam se integrar harmonicamente. Harmonicamente. O romântico, ele vai instaurar a crise. Não há harmonia entre mim e o mundo. Não há harmonia entre o sujeito e o mundo. São duas coisas diferentes que vivem em choque, que vivem em conflito, né? Então instaura-se aí o conflito, tá? Reconhecido pelo homem do romantismo, tá? Que é uma coisa muito mais moderna, muito mais próximo do homem moderno, muito mais próximo da gente, né? Por isso que é o contrário da pegada romântica, da pegada Árcade, né? No romantismo, a gente não vai ter essa fuga para a natureza, né? Essa idealização essa vida na natureza harmônica, como queriam lá os Árcades, né? Aqui nós vamos ter a fuga da realidade. Muitas vezes o cara vai fugir para a natureza, mas a fuga para a natureza é porque ele não, é pelo fato de ele não conseguir viver no mundo social. Ele se sente um marginal, um sujeito apartado da sociedade, né? Um sujeito incompreendido, né? Descontente. Costuma-se dizer que o romantismo foi a expressão dos descontentes. A expressão dos descontentes. Daí a dose de sentimentalismo muito grande, de egocentrismo, tá vendo? Tudo no romantismo é filtrado por esse eu aqui. Tudo no romantismo é filtrado pelo sentimento do sujeito. Tá? Por isso que a gente tem as distorções da realidade, os exageros da realidade. Cultua-se o sonho como fuga da realidade, a imaginação como fuga da realidade, cultua-se a fantasia como fuga da realidade, a morte como fuga da realidade. Tá bem? 99 de inspiração e 1 de transpiração. Tá aí o item individualismo dentro do romantismo, né? E para a gente fechar, a liberdade, né? Liberdade que os Árcades não tinham, porque os Árcades, eles obedeciam regras, eles obedeciam normas, né, poéticas. O romântico, ele quer se libertar disso, né? Ele é fruto, ele é filhote da Revolução Francesa. Chega de regra, chega de norma. Temos uma sociedade em que o homem é marcado agora por ser livre, né? O cara pode ganhar dinheiro e mudar de classe social a partir dali. E a literatura vai ser contaminada. Olha aqui, liberalismo econômico e liberalismo político. Isso tem a ver com a Revolução Francesa. E aí o que eu disse, ó, oposição às regras poéticas em nome da liberdade de criação. Tá? O romantismo é o primeiro movimento mais rebelde que a gente tem. O primeiro movimento mais rebelde foi o romantismo. Certo? Então, estão aí algumas ideias gerais sobre o romantismo, tá bem? Gerais. Eu estou falando do romantismo na Europa, é diferente da aula que eu dou normalmente, né? Que eu parto do zero ali e venho trazendo. Aqui são as características mais emergenciais, assim. Tá bom? 3 gerações da poesia romântica. Então, no romantismo, nós temos 3 gerações. Só para nós citarmos quais são elas. A primeira, chamada de indianista nacionalista, tá? Com o representante Gonçalves Dias. Tá? A segunda geração, chamada de ultrarromântica, mal do século, byroniana, que é o exagero dos sentimentos, as paixões levadas ao extremo, com o representante maior, que é a poeta Álvares Azevedo. Tá? E a terceira geração, chamada de condoreira, que tem a ver com o pássaro condor, ou hugoana, que tem a ver com Victor Hugo, byroniana, aqui em cima, ó, tem a ver com Lord Byron, o poeta inglês, né? E a terceira, hugoana, tem a ver com o poeta francês Victor Hugo, autor dos Miseráveis. Lembram? Que é uma obra de cunho social, uma obra de denúncia social, vem assim Os Miseráveis. E aqui nós temos o nosso Castro Alves, com a nossa poesia social também, né? Poeta dos escravos. O Álvares Azevedo é o nosso Byron brasileiro. O Castro Alves é o nosso poeta dos escravos. Tá bem? É o poeta que vai denunciar os maus tratos, vai denunciar o tráfico negreiro, vai denunciar, vai colocar o sofrimento do continente africano em relação à Europa,
né? Os filhos da África arrancados das suas terras e sendo escravizados pelo mundo. Castro Alves vai ser esse grito contrário, nosso poeta baiano, né? Chamado Castro Alves. Tudo bem? Então estão aí as 3 gerações, indianista, contrarromântica, Condoreira, Gonçalves Dias, Álvares e Castro Alves. Certo? Isso na poesia. Tá? Na prosa romântica, a prosa romântica ela vai nascer a partir dos folhetins, o romance de folhetim, né, aquele que é comprado, né? Que a pessoa compra o folhetim número 1, depois ela quer comprar o 2, quer comprar o 3. Tá? Isso tem a ver com a vinda da família real para cá, tem a ver com a legalização da imprensa, né? E 2 representantes maiores, Alencar e Manuel Antônio de Almeida. Tá? Alencar, autor de Iracema, o Guarani, o Birajara, né? Alencar, autor de Senhora, Lucila, Diva, que são os romances urbanos. Manuel Antônio de Almeida é autor de uma obra só, certo? Memórias de um Sargento de Milícias, que é um romance romântico, meio patinho feio, né? Traz características românticas que não são tão comuns assim ao romantismo, o Sargento de Milícias, como um anti-herói, né? Malandro, sem vergonha, que na verdade vai ser muito mais inspiração para Macunaíma do que outra coisa, né? Esse personagem do Manuel Antônio de Almeida, tá? Então tá aí o Alencar. É claro que há outros escritores românticos aqui, né? Que são apenas 2 grandes representantes, tá? Muito bem. Agora nós temos a estética, indo um pouquinho para frente, né? Realista naturalista, que está agora para a segunda metade do século XIX. Então, como é que a gente pode gravar? A gente pode pensar assim, o romantismo estaria para a primeira metade do século XIX. O realismo, o naturalismo, estaria para a segunda metade do século XIX. Uhum. Eu acho que é uma maneira legal de pensar. Segunda metade do século XIX. Tá? O realismo e o naturalismo, né, eles se colocam contra, o movimento contrário, né, contra a idealização romântica, né, contra esses jogos românticos de bem contra o mal. Por exemplo, no Guarani, né, no romance do Guarani do Alencar, o Peri representa o bem e o Loredano representa o mal. Então, essa visão maniqueísta, ela reduz muito o homem, né? O realismo vai buscar fazer um retrato da realidade, daí o nome realismo, né? Retratar a realidade tal qual ela é. Portanto, o romance romântico, ele é mais ágil, digamos assim, tem mais aventuras, né? Ele acontece mais coisas, digamos assim. O romance realista, ele é mais lento. Ele é mais lento, tradicionalmente, porque ele vai buscar fazer um retrato mais fiel do ambiente, entendeu? Do cenário, do caráter das personagens, da psicologia das personagens, né? Lembre-se que o Eça de Queiroz escreveu que realismo é anatomia do caráter. Lembre-se do Teodorico Raposo, da Relíquia. Realismo é anatomia do caráter. Lembre-se da Titi, da Dona Patrocínio das Neves. Perceberam como faz sentido? Tá? Também, evidentemente, se colocam contra, tá vendo? O escapismo, contra a fuga da realidade, que é a marca romântica. O realista quer retratar o presente, ele quer retratar o atual, né? O realismo, ele quer fazer o enterro do romantismo. Enterro do romantismo. Nada de fuga da realidade, de voltar para o passado, de usar a morte como fuga, nada disso. Tá? Portanto, se colocam também contra o subjetivismo romântico. Ao invés de subjetivismo romântico, os realistas serão objetivos, racionais, imparciais. Então, é o fim da idealização, fim do maniqueísmo, fim da fuga da realidade e o fim dessa visão emotiva dos românticos. O realista vai fazer essa defesa, tá? O realista. Eles se colocam contra. E o que é que eles propõem? O que é que realista e naturalistas propõem? Uma arte que mostra a realidade nua e crua. Tudo bem? Composição de personagens mais complexos. Por quê? Mais complexos? Porque é mais parecido com a gente, mais próximos da realidade. Tá? Personagens mais inseguros, né? Personagens que buscam
perde a própria identidade na sociedade, né? A inveja, né? A inveja, querer se dar bem, não é verdade? Mostra as contradições desses personagens, a hipocrisia da sociedade, os fingimentos sociais. Vejam Quincas Borba, a Sofia para cima do coitado do Rubião, né? Tudo isso é o quê? É uma análise mais aprofundada da realidade, né? Eles propõem uma postura mais objetiva, uma postura mais racional, uma postura mais científica. Tudo bem? É o contrário da proposta romântica. Acho que está claro isso para todo mundo, né? Aqui. Trazem realistas e naturalistas uma postura crítica, arte engajada, temática mais política. Então é a arte, às vezes, como forma de denúncia social, tá? Crítica social, a denúncia das injustiças sociais. Tá bem? Há autores mais escancarados. A Relíquia é um livro abertamente assim. Quincas Borba também é um livro assim. Só que o Machado usa outros caminhos para fazer isso, né? Tá certo? Mas os dois vão nessa linha. Tá? O Curtiço, que é uma obra naturalista, tá? Dom Casmurro, Memórias Póstumas, O Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, né? O Ateneu, do Raul Pompeia. Tá bem? Naturalismo, uma tendência do realismo. Tá? Quais são as características talvez mais particulares do naturalismo? Tá? O abandono das idealizações românticas é igual ao realismo. Agora, o cientificismo, não. Vou grifar aqui. Ó. O cientificismo é uma marca do naturalismo. O que é o cientificismo? Ora, eu não coloquei nessa revisão esse slide, mas eu optei por falar somente, para vocês lembrarem, de teorias. Lembram? Determinismo, evolucionismo, positivismo e socialismo. São teorias filosóficas, científicas desenvolvidas durante a segunda metade do século XIX, né? A obra naturalista, o escritor naturalista, vai fazer o que se chama lá romance de tese, romance experimental, romance de tese e romance experimental. Esses romancistas naturalistas são cientificistas, porque vão usar essas teorias para prová-las, para comprová-las na sociedade. Por isso, essa relação de causa e consequência. Tá? Descrições sensoriais mais exageradas, e o naturalista valoriza aspectos deploráveis da realidade. Né? Aspectos mal cheirosos. Né? É aquela miséria descrita, descreve-se o cheiro da miséria, a cor da miséria. Né? Eles optam muitas vezes por descrever o sujeito, a sua parte fisiológica. Lembra do Curtiço? Né? A questão fisiológica, né? nas relações sexuais, né? A gente tem enredos no naturalismo, enredos sexualizados, tá bem? Então, o naturalismo tem essa predileção, a predileção pelo zoomorfismo, né? Animalizar as pessoas, é na vertente naturalista tudo isso. Ó, aqui, tá tudo aqui, ó. Zoomorfização, sexualização de enredos. O naturalista tem predileção pelos marginalizados. O realista tem predileção pelas elites. O naturalista pelos marginalizados. Né? E o naturalista clássico tem um olhar sempre sobre o coletivo, a predileção pelas massas. Tá? Vejam o Curtiço, o título. Vejam o Ateneu, que é o colégio onde vai o garoto Sérgio estudar. Tá? Análise de coletividades e não de individualidades. Quem analisa mais individualidades é a obra realista, tá? Que está para análise psicológica, ou realista. Tá bem? Aqui está tudo aqui, eu já disse, ó, romance experimental, romance de tese, observação da realidade empírica, buscavam provar as teorias que eu falei para vocês. Zola, na França, tá? É o criador desse estilo chamado estilo naturalista. O Émile Zola. Né? O Flaubert, com Madame Bovary, inicia o realismo. O Zola inicia o naturalismo. Tá? Vou virar. Aqui. No Brasil, Machado, né? Autor realista. Aloísio, autor naturalista. Raul Pompeia,
autor realista e naturalista. Essa de Queiroz em Portugal, autor realista e naturalista. Beleza? Uma síntese bem prática e direta, né? Sem entrar em relativizações. Tá bom? Vamos lá. Agora aqui, turma, deixando o realismo e o naturalismo, vamos para a arte parnasiana, né? A arte parnasiana, ela se manifestou apenas na poesia. Apenas na poesia. Não existe romance parnasiano, conto parnasiano, crônica parnasiana. Existe somente poesia parnasiana, tá? Que praticou isso que vocês estão vendo aqui, olha, a arte pela arte. Que praticou a arte pela arte, tá? O parnasianismo foi a última escola literária que retomou a antiguidade clássica greco-latina. A última escola literária que retomou a antiguidade clássica greco-latina, tá? A primeira vez que nós vimos foi hoje, né? Classicismo, depois neoclassicismo, depois parnasianismo. Qual vai ser a próxima vez? Não tem próxima vez, tá? Tríade parnasiana. Aí estão eles, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac, que está no meio, e Raimundo Corrêa, que está na ponta. Tá? Sendo que desses três, né, o Bilac é o mais conhecido, embora o Alberto de Oliveira já tenha caído na prova da Unesp. Tá? Então tudo é possível. Tudo é possível aí. Tá? Então você já tem duas características aqui, ó, arte pela arte, tá? E retomada da antiguidade clássica greco-latina. Tem duas marcas importantes aí. Aqui, ó. Arte pela arte, a poesia pela poesia, né? Os parnasianos amavam a forma perfeita, amavam o rigor formal, trabalhar com a forma da poesia, né? Versos decassílabos, versos alexandrinos, né? Amavam o soneto, amavam a rima rica, rimar classes gramaticais diferentes, né? A descrição parnasiana é plástica, lembre-se do vaso grego, do vaso chinês, né? Aproximando a poesia das artes plásticas, da pintura e da escultura aqui. E um vocabulário muito precioso, uma linguagem erudita, muito sofisticada, né? Muito distante da realidade. Aqui não tem gíria, aqui não tem regionalismo, não tem nada disso. O que vale para eles é a norma da gramática e as palavras dicionarizadas. E raras, às vezes, né? Vocabulário raro. Tá? Rigor formal, como eu disse anteriormente, predileção pelo soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, os decassílabos de 10 e os alexandrinos de 12 sílabas poéticas, ou são chamados de alexandrinos, ou também chamados de dodecassílabos, 12 sílabas poéticas. Tá bom? Só para frisar um pouco aí das marcas da literatura parnasiana, né? Olha o Bilac aqui, ó. Tá vendo? Para o Bilac, o poeta, ele é o artesão da palavra. Ele é o artesão da palavra. Invejo Ourives quando escrevo. Ourives é o artesão do ouro. O poeta é o artesão da frase, da palavra. Invejo Ourives quando escrevo e imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Né? Veja aqui, ó. Escrevo é um verbo, relevo é um substantivo. Então aqui nós temos a rima rica. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, e, enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubim. Então ele torce, aprimora, alteia, lima a frase. Para que esse trabalho de torcer, aprimorar, limar, é um trabalho intelectual. O parnasiano é marcado pelo esforço intelectual e não pela inspiração. Ele faz isso para atingir a perfeição formal, a forma perfeita, né? Ó, lima é verbo, rima é substantivo, rima rica. Enfim, rubim, né? Conjunção e um substantivo, rima rica. Rubim, turma, é forma rara da palavra rubi. Ele vai buscar no dicionário para deixar o seu texto mais precioso. Tá? É arte pela arte, é o esforço intelectual do artista, tá? Do poeta. Por isso o poeta é o artesão da palavra.
né? É o artesão da frase, é o artesão da oração, vai trabalhar racionalmente até chegar na forma ideal, tá? E muitas vezes o conteúdo fica em segundo plano, isso é bom destacar, né? O conteúdo fica em segundo plano, tá? Já, galerinha, tá cansado já? Sim, eu imagino. Mas vocês podem ir pausando, né? E vendo aos poucos. Eu não, eu tenho que falar tudo de uma vez sem parar. Então, a sua situação é melhor que a minha. Agora, a gente tem aí a estética simbolista, certo? Que é contrária à estética parnasiana. Vejam esta pintura do Monet, né? Jamais isso aqui poderia ser uma pintura parnasiana, porque tudo que tem nela aqui é impreciso, é vago, é indefinido. Tem tudo a ver com a poesia simbolista, indefinição, né? O que é vago, o que é impreciso. Tá? Você tem aqui impressão nascer do sol. Então você tem aqui uma ideia, né, do que é o sol, o reflexo dele na água, percebe não? Essa embarcação, a silhueta dela, né? O céu todo alaranjado, você não sabe direito onde é o céu, o que é o horizonte, o que tem no horizonte, né? Fica tudo muito indefinido, sugerido, é muito bonito isso, né? Mas o parnasiano tem que fazer uma foto, você entendeu? É aquela foto do pôr do sol, o que é sol, o que é mar, o que é horizonte, o que é céu, e assim vai, tá? A poesia simbolista ela é mais sugestiva, tá? Enquanto a poesia parnasiana é arte pela arte, a poesia simbolista é arte da sugestão. Sugestão. Aqui vão algumas características. Ó. Predominância da sugestão sobre a descrição. As imagens. Vou apagar esse borrão aqui, ficou feio. As imagens produzidas pelos simbolistas são as palavras que eu usei, ó, vagas, diluídas, imprecisas, indefinidas, tá? Ocorre o registro impressionista do mundo real. Tudo bem? Por isso, a arte para o simbolista ela deve sugerir antes de definir. Por isso que ela vai trabalhar com as sensações humanas. Audição, visão, olfato, paladar. É com o que isso? É a famosa sinestesia, né? É uma poesia avessa ao racionalismo parnasiano, completamente avessa, tá? Enquanto que o naturalista é cientificista, o simbolista desconfia da ciência. Enquanto a arte parnasiana e naturalista olha para fora, a arte simbolista vai olhar para dentro. Por isso, uma arte mais mística e mais religiosa, né? Estado de solidão, né? Portanto, é uma arte pessimista, né? O poeta é inconformado com a realidade, só que ele não enfrenta a realidade, ele cria para si a sua torre de marfim, ele se refugia do mundo real, né? E efetiva dentro de si a busca de si mesmo. Por isso que é uma arte que tem a ver com o subconsciente, em muitos momentos, tá? Prefere imagens noturnas, mistério e a presença forte da morte também, tá? Marcas importantes da poesia simbolista, lá, uso das sinestesias, todo mundo lembra disso, né? A mistura dos sentidos, olha aqui embaixo, ó. Sonora audição colorida do aroma, sonora audição, né? Audição, colorida visão, do aroma olfato. Então nós temos aí 3 sentidos misturados, tá certo? Musicalidade, não tem simbolismo sem essa marca, né? O vestibular, quando traz característica de simbolismo, passa pela musicalidade, passa pela sinestesia, né? Passa pela arte da sugestão, certo? O uso abundante de aliterações e assonâncias, né? Aliteração, repetição de sons consonantais, assonância, repetição de sons vocálicos. Olha aqui, ó. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, né? Em V. Assonância. Quando a manhã madrugava, calma, alta, clara, clara morria de amor. Vou dar um exemplo aqui de assonância e em cima um exemplo de aliteração. Os simbolistas vão usar e abusar disso aqui, sabe por quê? Porque para o simbolista,
Primeiro vem o som, depois vem o sentido. É a sonoridade antes da semântica. Tá? É primeiro para tocar o leitor pela sua sensibilidade, pela audição, né? Lembrando que das artes, a música é aquela que tem o maior poder de sugestão, certo? Vamos lá. Autores importantes, tá? No Brasil, Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães. Não vou entrar em detalhes desses poetas, ok? Em Portugal, Camilo Peçanha e Antônio Nobre. Tá? Estou só citando os escritores aqui para vocês, sem analisar nem o Cruz de Souza, nem o deles. Tá bom? Então, vocês têm esse apanhadinho aí nas marcas do simbolismo. Tá? Indo um pouquinho mais para frente, nós temos agora o pré-modernismo. Tá certo? Simbolismo foi a última estética literária do século XIX. Gravaram aí? Arte finissecular, fim de século. Tá? Última estética literária do século XIX, simbolismo. Pré-modernismo é século XX, já, estão vendo? 1902 a 22. Por que essas datas? Porque 2, publicação dos Sertões, está aqui, ó, e 22, Semana de Arte Moderna. Portanto, aqui começa o modernismo. Tá? Por isso essas datas foram escolhidas. Claro que são datas, né, escolhidas. Tá? Para a gente já ter uns parâmetros, só para isso. Beleza? Vamos para frente. Características, né? Pré-modernismo, primeiro, não é considerado escola literária, portanto não tem proposta, né? Não há proposta. Nós temos aqui uma mistura de estilos. Chama-se aqui de sincretismo de estilos. Viram aqui, ó? Tudo que vocês já viram. Realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Tudo isso, você pega um autor pré-moderno e fala, lembra o realismo. Mas não é o realismo, porque ele aponta para a modernidade. Lembra o naturalismo, mas tem coisa ali que não é, né, também que aponta para a modernidade. O Augusto dos Anjos, o único poeta pré-moderno, escreveu um monte de soneto que lembra o soneto parnasiano, mas não é arte pela arte. Entendeu? Tem marcas simbolistas, mas não é um poeta simbolista. Tem marca realismo, mas não é um poeta realista. Tá? Então a gente tem essa mistura no período pré-moderno. Atenção, tá? Pré-modernismo não é considerado uma escola literária, foi um período de transição pré-modernismo, e ele existiu somente no Brasil. Portanto, não tem pré-modernismo francês, não tem pré-modernismo europeu, né? Aconteceu aqui somente. E há um motivo para isso, né? As obras refletiram problemas estruturais da sociedade brasileira. Que sociedade é esta? Que tempo é esse? É o tempo da Primeira República. Tudo isso aqui é pós-1889, pós-proclamação da República. E aí nós temos revolta da Armada, revolta da Chibata, guerra de Canudos, revolta da vacina. Perceberam? Levantes e revoltas, né? Que envolve o povo, envolve o descontentamento de setores da sociedade brasileira da época, né? E a obra pré-moderna vai fazer isso, né? Existe o quê? Fizeram aqui embaixo uma literatura de denúncia social. Essa é uma das grandes marcas da literatura pré-moderna, a denúncia. Com exceção do Augusto dos Anjos, né? Que fez a poesia que não tem a ver diretamente com essas questões sociais, tá? Autores do pré-modernismo, aí estão eles, ó. Euclides da Cunha, autor dos Sertões, Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Augusto dos Anjos, autor do livro Eu, pronome, não eu, Fernando, né? Eu é o pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa. Eu, o único poeta pré-moderno, e Graça Aranha, autor de Canaã. Tá? Graça Aranha, que foi o padrinho da turma da Semana de Arte Moderna, a semana de 22. Certo? Então, está um pouco ali do pré-modernismo, algumas marcas, e aqui os seus autores mais representativos, esses 4 autores. Tá? Faltou um autor aqui que eu vou comentar com vocês. Tem mais um autor aqui chamado Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é autor pré-moderno, tá? Eu estou comentando sobre ele. Esse cara é importante aí, porque ele escreve um artigo em 1917, né, chamado Paranoia ou Mistificação, o Monteiro Lobato.
e nesse artigo ele faz uma crítica à exposição da Anita Malfatti, né? Exposição expressionista. Foi o estopim para a Semana de Arte Moderna, esse artigo do Lobato. Tá certo? Estopim. Criou Lobato também um personagem chamado Jeca Tatu, que é o caboclo, caipira, no interior de São Paulo. Então nós teríamos Euclides da Cunha, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Graça Aranha e Monteiro Lobato, que está nesse contexto aqui pré-moderno. Tudo bem? Beleza? Ele não está escrito aí, mas eu estou lembrando vocês aqui disso. Certo? Querem que eu escreva aí? Eu vou escrever. Espera aí. Pronto. Aí foi. Beleza? Tá lá. Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, etc, etc. Tá bom? Vai ficar marcadinho aí. Vamos lá. Agora, galerinha, é uma aula complicada nessa parte da revisão, por quê? Porque a gente tem uma missão dura, né, que é, enfim, falar de vanguarda europeia, mas eu vou ficar mostrando quadros para vocês, tá? Vanguardas artísticas europeias, mas não vai ficar mostrando as pinturas, tá? Todas essas vanguardas europeias, que vocês têm aqui embaixo, o cubismo, futurismo, etc, etc, tem o mesmo princípio, ok? Que é a negação da arte acadêmica, a negação da arte passadista, a negação da arte conservadora, que é aquela arte que vem na linha da mimese aristotélica, que eu falei agora há pouco para vocês. Então, é a quebra, é a ruptura com a mimese aristotélica que a gente tem a partir daqui, tá? Todos os vanguardistas são iconoclastas, esse palavrão aqui, ó, iconoclastia, destruição de símbolos consagrados, tá? Então, até que o Marcel Duchamp, o pintor e artista dadaísta, coloca o bigode dele, o cavanhaque dele na Mona Lisa. Isso é uma forma de manchar, de destruir, de brincar com símbolos consagrados, né? Quando que nós temos o princípio dessa vanguarda já? Aqui, ó, no impressionismo, como eu já falei, movimento precursor das vanguardas, meados do século XIX, né? Metade do século XIX aproximadamente aí. Tudo bem? Nós vimos agora a pintura do Monet, né? Impressão, o nascer do sol. Certo, galera? Que período é este na Europa? Equivale ao período da Belle Époque, que é o começo do século XX. Tá? Vai pegar a Primeira Guerra Mundial, 14 a 18. Então, essas vanguardas, elas vão refletir todo esse contexto. Um contexto mais eufórico, um contexto mais pessimista e tal. Vanguarda cubista, fragmentação geométrica da realidade, Pablo Picasso. Futurismo, entusiasmo com as máquinas e o progresso, o autor do manifesto é o Marinetti, né, que depois vai se aliar ao Mussolini. Dadaísmo, nonsense como crítica, ready-made, Marcel Duchamp. Duchamp é o do urinol, né, colocado num salão de arte, né, que é o ready-made, esses objetos do cotidiano que se tornam arte. Expressionismo, deformação caricatural e pessimista da realidade. Edvard Munch, obra O Grito, né? No Brasil, na década de 40, nós temos Cândido Portinari, certo? Temos a nossa Anita Malfatti como pintora expressionista, tá? Na Europa, a gente tem o livro A Metamorfose, do Franz Kafka, tá bem? Que é uma obra expressionista também. Tá? Temos o cinema expressionista alemão, isso vai embora. Surrealismo, embaixo. Exploração da loucura do inconsciente e do universo onírico. Onírico é o sonho, né? O representante é o Salvador Dalí. Lembre-se que no surrealismo temos duas influências importantes, né? Freud e Marx. O André Breton, um dos idealizadores do surrealismo, era freudiano e marxista. Tudo bem? Portanto, tem uma linha social também na pintura surrealista, tá? O surrealismo também tem a ver com a ilogicidade, né? Tem sempre na pintura surrealista elementos que não batem com a realidade, que destoam da realidade. Vocês viram isso comigo naqueles elefantes com pernas aracnídeas, aquele outro que a mulher se olha no espelho, ela está vestida na sala, e o espelho reflete ela nua,
tá? Tem uma questão social que se envolve ali também e tudo mais, tá? Então, um pouquinho aí das vanguardas e a importância delas, uma linhazinha de cada vanguarda, tá? No caminho agora, a gente tem a Semana de Arte Moderna, tá bem? O estopim da semana de 22, olha lá, 1917, tá? O artigo Paranoia e Mistificação do Monteiro Lobato, uma reação crítica do Lobato sobre a exposição da Anitta, exposição expressionista, que deixou os modernistas muito chateados, bravos mesmo, sobretudo a Anitta, que ficou muito mal, né? Tá? E acabou virando isso aqui um estopim para a semana. Propostas do modernismo, todo mundo lembra disso, né? Liberdade formal versus livres e brancos, ao contrário dos parnasianos, rimados, metrificados e etc., né? Iconoclastia, ataque à tradição clássica, assim como eu falei da palavra iconoclastia em relação às vanguardas, vale aqui também para a Semana de Arte Moderna. Antiacadêmico. Falar, escrever como se fala, antigramaticalismo, né? É a linguagem coloquial, sacou? Escrever como se fala. Então, é o registro da fala das pessoas, de como as pessoas falam espontaneamente, naturalmente, sem pensar na gramática. Daí o antigramaticalismo. Falamos disso, não? Da valorização da cultura popular e da oralidade. Nacionalismo, valorização da pluralidade étnica brasileira. Isso começa aqui a ser valorizado, tá? Não há a ideia do não preconceito, digamos assim. Tudo bem que é muito cedo para falar isso do não preconceito aqui, né? Mas já existe isso, o retrato dessa pluralidade étnica no Brasil nas nossas artes. É proposta da semana, tá? Valorização da cultura popular e das formas simples, primitivismo e o humor, claro, né? O humor vai permear toda a primeira fase do modernismo, né? Não tem como, por meio do deboche, por meio da ironia, por meio da piada, por meio do poema-piada, é que eles vão questionar uma porção de convenções, né? Impostas pela história do Brasil até então, tá? Então, estão aí algumas propostas do modernismo enxugadinho aí para vocês. Beleza? Primeira geração modernista. Eu vou citar só os autores, tá bem? Não tem como a gente ficar falando dessas obras. Beleza? Depois vocês podem pegar pelo que está escrito aí, ó. Vou só citar os autores. Compreenderam, não? Se eu entrar nas obras aqui, demora demais, tá? São 3 autores importantes na primeira geração. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, certo? Autor de Macunaíma. Oswald é autor dos manifestos, ó, Manifesto Pau-Brasil, Manifesto de Antropofagia, né? O Mário, Paulicéia Desvairada e Macunaíma, tá certo? E na página seguinte, evidentemente, Manuel Bandeira, poeta muito importante, tá? Obra importante do Bandeira tá aqui, ó, Libertinagem, tá? Bandeira que é o poeta do cotidiano. Lembra? O traço dele é a obra marcadamente autobiográfica. Tudo bem? Aqui embaixo fala, ó, cotidiano, amor, infância, morte, utopia. Lembra da utopia? Vamos embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei, e etc. Tá? Estão aí os 3 escritores. Segunda fase do modernismo, prosa neorrealista, regionalista nordestina. Prosa neorrealista, é a prosa de denúncia social. 30 a 45. Que contexto é este? Né? 37, Estado Novo, 39, Segunda Guerra Mundial. 39 a 45. Tá? Então, nós temos um contexto social muito remexido, nacionalmente e internacionalmente. Tá? Uma safra de escritores nordestinos de primeira linha, com destaque aqui para o Graciliano Ramos, tá bem? Com as suas características aqui, que eu não vou entrar nesses detalhes, tá? E o destaque aqui para o romance Angústia, que está na lista da FUVEST, tá? Vidas Secas também, que nós comentamos na aula, Vidas Secas, tá? Falamos bastante sobre o Graciliano Ramos. Vocês devem lembrar disso, tá? Essa prosa neorrealista é uma prosa marxista, né? Tá? Nós temos 2 vertentes, né? Tem a vertente intimista e tem a vertente social. A mais famosa ficou a vertente social. Jorge Amado está aqui, Raquel de Queiroz está aqui, Zé Lins do Rego também está nesse contexto,
né? Tem o autor do Sul, que é o Érico Veríssimo, certo? Na poesia, da segunda geração, também enxugando bastante, o Drummond, está aqui Carlos Drummond de Andrade, e os seus aspectos, os aspectos principais da poesia dele, que estão aqui relacionados, eu também não vou falar um por um, porque vira uma coisa muito demorada, tá? Mas o Drummond é um poeta que está nesse contexto. O Drummond está na primeira, ele tem livros que estão na primeira fase, segunda fase, terceira fase, né? Tá aqui, ó. Primeira fase do Drummond, 1930, alguma poesia. Aqui está o poeta Gauche, tá? Quando nasci, um anjo torto, desse que vive na sombra, disse, vai, Carlos, ser Gauche na vida. Né? Depois vem a fase que ele muda para o Rio de Janeiro, essa é a segunda fase, com esses 3 livros, Sentimento do Mundo, José e A Rosa do Povo. Aqui a literatura social do Drummond, para falar grosso modo, tá? Nós vimos isso juntos, tá? Vimos a Florianause aqui, ó, na Rosa do Povo, que eu li com vocês. E aí vem a poesia de desilusão com as questões sociais, que é Claro Enigma, que é a obra que a FUVEST cobra este ano, tá? Então aqui o soneto volta, o soneto alexandrino volta, a linguagem mais clássica volta, as referências clássicas como Camões e Dante estão presentes aí em Claro Enigma, né, com poemas mais filosóficos, né, com a sua temática com a sua mitologia pessoal, né, a família, a velhice, o pai, os amigos, tá bem? A própria poesia, tá? Então, é um livro muito especial, Claro Enigma, que é o desse ano de vocês da FUVEST, tá bem? Indo um pouquinho mais para frente, terceira e última fase que eu trouxe para vocês, 45, fim da Era Vargas, certo? Fim da Segunda Guerra, se estende até 60, porque 64 a gente tem aqui o golpe militar, né? Autor de destaque, Guimarães Rosa, falamos sobre ele recentemente para vocês, né? Aqui algumas características gerais do Guimarães Rosa, tá? Também não vou entrar em detalhes pelos mesmos motivos, certo? E aqui as obras com destaque para Corpo de Baile, e dentro de Corpo de Baile está Campo Geral, que é a obra da FUVEST 2021. Tá aqui, a história do Miguelinho. Tá clarinho? Beleza? E aqui, olha, vejam só. Para nós fecharmos agora mesmo, ó, a Clarice Lispector, o João Cabral e a poesia concreta, com algumas características aí, né? A Clarice com a sua introspecção psicológica, narrativas com pouco enredo, personagens femininas cotidianas e a epifania, tudo que eu expliquei recentemente. O João Cabral, poeta cerebral, né, chamado poeta engenheiro, e tem a poesia, lembram? Metalinguística e a poesia participativa dele. O destaque que eu dei na poesia participativa foi Morte e Vida Severina. Tá? E aqui a poesia concretista, que nós vimos os poetas concretistas, aproveitamento do espaço branco, constituinte no sentido do texto, poesia visual, utilização de fontes tipográficas diversas, cores e etc. Tá? É aquela poesia em que eles vão acabar com o verso, né? Então, uma palavra, né? Lixo, luxo, né? A palavra lixo composta pela palavra luxo. Lembra disso? Atomização das palavras, né? Desintegrar a palavra até a sua constituição mais mínima, né? É essa atomização da palavra, né? Então, a poesia concretista trabalha muito com a sonoridade, né? Com a visualidade, valorização do espaço branco da página, né? Tem muito a ver com a propaganda, muito a ver com essa comunicação visual do mundo moderno, tá? Enfim, turma, foi assim que eu pensei em trazer para vocês aí essa retomada fazer esse panorama, né? Nós estamos aí um tempão já falando. Tudo bem? Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Essa explanação longa, tá? Mas vocês podem, evidentemente, vão fazer isso, vocês podem ir pausando direitinho e tal, e assiste aos pouquinhos, anota, sobretudo essa parte final, que eu fui só citando os autores, vocês têm ali as características mínimas de cada um, vale, você faz uma pausa ali e vai anotando bonitinho, tá bem? Me demorei mais nesse passado, nesse panorama, né? Fazendo mais características desse passado, que está mais
distante na memória. Esse modelismo da terceira geração a gente está vendo agora, né? Apostila 7, apostila 8, são assuntos que estão bem recentes, por isso que eu resolvi fazer de maneira mais sintética e me estender mais nesse passado, tá bom? Espero que vocês aproveitem, tá? É essa a ideia. Beleza, gente? Então, ó, beijo para todos, fiquem bem, tá? E a gente se encontra aí nas aulas de revisão, tá bom? Então tá, galerinha. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau.